Você ouve agora Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Fala galera ligada no Comunicast, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio, eu sou Juvan Alves e quem está aqui do meu lado, mais uma vez para fazer este programa é ele, Matheus Aguiar. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos! No episódio de hoje falaremos sobre a falta de investimento da Prefeitura de Guarulhos nos clubes da cidade, porque ambos os times não decolam. E para nos ajudar a entender todas essas questões do futebol guarulhense, nós conversamos com dois jornalistas, Cláudio Herrera, que é assessor de imprensa do Flamengo, e David Xavier, jornalista que cobriu durante alguns anos ambas as equipes em diversos meios de comunicação na cidade. Antes de começar nosso podcast, vamos às dúvidas que temos sobre esse tema, que repercute até hoje na nossa cidade. Por que o futebol guarulhense não decola? E a parte financeira dos clubes? A prefeitura investe nos times da cidade de Guarulhos? Acompanhe o nosso podcast até o final que responderemos essas e mais perguntas. E para dar início ao nosso podcast, vamos falar com ele que atualmente é diretor de comunicação da Associação Atlética Flamengo. Cláudio, conta pra gente como está o clube atualmente, qual divisão que está, quais competições que estão disputando. Cara, hoje o Flamengo disputa o Campeonato Paulista Sub-23 da segunda divisão, né, que é o equivalente à quarta divisão, né, no cenário paulista. A Federação Paulista de Futebol divide as divisões de São Paulo como primeira divisão, séries A1, A2 e A3, né, que são respectivamente, falando num português mais claro, a primeira, a segunda e a terceira divisão, e a quarta divisão que hoje nós estamos, né. A gente está disputando o Paulista, né, o profissional, além de campeonatos, né, da base, como Sub-20, Paulista Sub-20, 15, 17. Também a gente disputa campeonatos de outras federações, como a Paulista Cup, né, que é um campeonato à parte. Também tem jogos da Associação Paulista de Futebol. Então, hoje a gente disputa aí cerca de vários campeonatos simultâneos aí na base, principalmente, né? O profissional nem tanto, o profissional só disputa um no ano, né? Só tem esse de calendário. E já a base é calendário o ano inteiro, então disputa vários campeonatos, por exemplo, está disputando 3 campeonatos simultâneos agora no momento, né, que no caso seria a Paulista Cup, o Campeonato Paulista e também a Copa Nacional, né. Então são bastante jogos aí durante o ano. Outra questão importante é sobre a parte financeira do clube, os patrocínios e como o Flamengo de Guarulhos se fortalece financeiramente. Então, mano, hoje nós temos 5 patrocinadores, né, que é o Comercial Esperança, Supermercado, a Sicom, Cooperativa Habitacional. Também nós temos a Açaí Demarque, que é uma rede do ramo alimentício. Temos também a Ealog, né, que é empresa de comércio exterior e tudo mais, faz importação de coisas, né, internacional. E também hoje nós temos a Padaria São Bento, né, que fornece coisas, pão, café da manhã para os meninos, como bolo, essas coisas. Frios também eles oferecem. Então essa parte o clube, né, tem alguns recursos aí vindo deles. E também tem a Rede Fox, né, de internet, que disponibiliza a internet aqui toda do estádio, tanto do alojamento onde os meninos moram, tanto das salas aqui do administrativo. E a parte financeira do clube hoje é essa. Tem recursos que vêm de patrocinador, mas também tem recursos que vêm de parceiros, né, de pessoas e tudo mais, que ajuda a pagar salário de funcionário, de jogador e tudo mais, contas, né, de água e de luz. Essa parte aí que é difícil, mas para um clube da quarta divisão, mas nós tentamos fazer o máximo possível aí para sempre deixar o clube não parar. Bom, agora sobre o tema do nosso podcast, vocês têm ou já tiveram alguma parceria com a Prefeitura de Guarulhos? Tem alguma relação e de que forma a Prefeitura ajuda ou já ajudou o Flamengo? Já tivemos lá atrás, né, bem
Lá no começo dos anos 2000, tivemos uma parceria com a prefeitura. Então, hoje não temos tanta parceria assim, às vezes temos, né, principalmente quando tem Copa São Paulo, que é um evento da prefeitura, que a prefeitura ajuda bastante a organizar, que é um evento que ela tem que organizar, né, o clube cede o espaço aqui e a organização toda do evento é da prefeitura de Guarulhos. Tivemos lá no começo a prefeitura, né, os funcionários que trabalhavam no clube aqui, como na parte de cozinha, limpeza, eram da prefeitura, hoje é tudo do clube. Ahn, E às vezes, né, quando alguma coisa é muito grande, assim, a prefeitura ajuda com algumas coisas quando o clube pede. Hoje não tem muita relação Flamengo e prefeitura. Você acha que é falta de interesse da prefeitura em investir no clube ou apenas é uma relação onde os dois se ajudam quando precisam? Um pouco de cada, entendeu? Mas a prefeitura poderia ajudar mais sim o clube, principalmente com captação de recursos e tudo mais. Hoje a prefeitura, se você chega numa empresa junto com o prefeito, a empresa aceita na hora um patrocínio. Hoje, se você chega sozinho na empresa, só você, sem ninguém, só fala que você é do clube, a empresa vai fechar a porta na tua cara, você já vai voltar com um não, né, da empresa. E hoje a prefeitura poderia ajudar muito o clube em relação a isso, né, captação de recursos e tudo mais. É um pouco de cada que falta, eu acho, nessa questão, entendeu? Agora, para encerrar, você acha que se tivesse o investimento da prefeitura, isso poderia ajudar tanto o time quanto a aumentar o interesse das pessoas da cidade no clube? Com certeza. Com certeza, a prefeitura se investisse um pouco mais também em questão de divulgação dos jogos, publicação na página deles, né? Hoje, rede social. Hoje é tudo o Flamengo que faz, né? Parte de divulgação de jogos, tudo a prefeitura não ajuda em absolutamente nada. Eu creio que se a prefeitura tivesse uma atenção um pouquinho mais especial, tanto a Secretaria de Esportes da cidade como a prefeitura, o clube teria mais visibilidade sim, tanto na parte de renda de jogo, né, de público e também outras coisas, né? Então, seria muito importante isso, o investimento da prefeitura em relação à divulgação dos jogos, não só aqui no bairro, né, onde fica o clube, mas também em outros bairros, né? O povo ali do centro, né, que a gente fala do centro para lá, né, lá perto do aeroporto e tudo mais, Pimentas, Bom Sucesso, Inocop, São João, Lavras, aquela região ali é muito carente de divulgação, né? Então a gente não consegue levar uma divulgação grande para esses bairros por conta também da dificuldade hoje do clube, né? Em várias questões. Mas a prefeitura poderia fazer isso tranquilamente. Eu acho que a prefeitura tem quem faça, só que não quer executar, infelizmente. Obrigado, Cláudio, pela sua participação e atenção. Bom, falaremos agora no nosso podcast com o David Xavier, jornalista que por muito tempo foi um dos setoristas tanto do Flamengo de Guarulhos quanto do AD Guarulhos. David, por favor, se apresente e nos diga em quais veículos você já trabalhou em Guarulhos e como acabou se envolvendo com os clubes da cidade. Bem, eu sou David Xavier, jornalista, formado pela UNG em 2018, 30 anos de idade. Porém, comecei na área primeiro do que em relação à faculdade, né? Eu comecei a minha carreira em 2010, efetivamente em 2010, participando ali de Copa São Paulo, de Campeonato Paulista da Série A2, cobrindo, né, os times aqui de Guarulhos, o Flamengo e o Guarulhos. E a minha cobertura com os clubes aqui sempre foi na parte jornalística, né? Eu comecei como comentarista, depois fui desempenhando o papel de narrador, repórter, enfim, até começar a vir oportunidades e crescer também na profissão, virar apresentador, tudo. Comecei numa rádio comunitária
aqui em Guarulhos, que era extinta a Rádio Vic, que ficava ali na região central. Depois fui para a Rádio Cumbica, e aí fui galgando, extinta a TV Cantareira, com a equipe do Câmara Esportiva, que está até hoje eles estão na TV Guarulhos. Sempre faço algumas participações lá também. Fiquei vários anos na TV Destaque, se não me engano, 3 anos na TV Destaque, participando de programa esportivo, sendo comentarista, apresentador, enfim. Então, a minha relação com as coberturas com os clubes de Guarulhos sempre foi assim, jornalística, sendo narrador, comentarista, repórter, apresentador, enfim, desempenhando vários papéis dentro da profissão. E, cara, assim, principalmente em relação ao Flamengo, nós éramos felizes e não sabíamos, né? Quando eu comecei aqui em 2010, o Flamengo estava na Série A2 do Campeonato Paulista. Tinha, claro, algumas questões de dívidas com jogadores, era uma época totalmente diferente, nem se ouvia, nem se pensava falar em SAF, né? A Sociedade Anônima do Futebol, como temos agora. E na época a SAF do Flamengo foi a parceria com o Corinthians, né? Parceria com o Corinthians, se eu não me engano, em 2012 que se firmou realmente essa parceria. E aí deu uma estrutura melhor para o Flamengo. O Flamengo não tinha alojamento, não tinha refeitório, não tinha academia de musculação ali no estádio. Por conta do Corinthians, hoje tem. E aí o Corinthians tomou conta do futebol do Flamengo, dessa parte de estrutura, e o Flamengo foi acertar as suas contas. À época, imaginava-se que o time poderia se fortalecer mais, mas não foi isso que aconteceu, até porque a importância para o Flamengo naquela situação foi mesmo sanar as dívidas. Futebolisticamente falando, o time acabou caindo, era muito mais importante para o Corinthians ter uma vitrine de venda de jogadores do que necessariamente fazer o time subir. Eu acho que isso, na parte prática, na parte do campo, foi uma frustração aos torcedores do Flamengo e também à imprensa, né? Que depois que a imprensa da cidade acabou entendendo o que era a questão, aí voltou-se a mentalidade a outro tipo de situação. Então é mais ou menos isso aí com o Flamengo, né? Eu ouvia várias histórias do Flamengo, 2009 quase chegou a subir, teve o jogo decisivo contra o Monte Azul, o time acabou perdendo em casa, e perdeu a chance do acesso à Série A1 do Campeonato Paulista. Ele permaneceu na Série A2 e desde que eu cheguei, eu acho que a pedra no sapato do Flamengo sou eu, né? Se você pegar aí o histórico do Flamengo de 2010 para cá, só foi caindo, né? Infelizmente. Então, por isso que eu digo que com o Flamengo nós éramos felizes e não sabíamos. Com o Guarulhos, cara, eu sempre conheci o Guarulhos nessa situação, né, de última divisão, de dificuldade, de falta de arrumar parceiros, de falta de um time competitivo, enfim, de ter um time sempre acostumado a cair na primeira fase, sempre foi isso. Uma parte boa que eu posso dizer assim do Guarulhos foi em 2011, que foi um time formado por um cara que é muito, mas muito conhecido e muito respeitado aqui na cidade, professor Toninho Oliveira. Foi técnico do Guarulhos e técnico do Flamengo, tanto no profissional quanto nas categorias de base. Disputou o Campeonato Paulista, disputou a Copa São Paulo, enfim. Um cara que eu fui conhecendo aos poucos, hoje é um parceiraço, é um grande amigo, é um grande profissional e uma grande pessoa. Os anos foram me mostrando isso, o convívio que eu tive com ele, trabalhamos juntos. Até hoje temos contato, até hoje vira e mexe nós trabalhamos juntos também. Então teve aquele time de 2011 do Guarulhos, que foi um time que passou, né, de primeira fase e acabou caindo na segunda fase por falta de salários. E depois disso o time nunca mais conseguiu uma grande jornada na segunda divisão. Teve até anos recentes aí que passou a segunda, terceira fase, mas a imprensa da cidade, os torcedores já estavam tão cansados que realmente ninguém acreditava tanto, né? Então, o Guarulhos
Depois que chegou um cara chamado Milton do Nascimento, que foi jogador do Corinthians, passou ali a comandar a parte de gerência do futebol. O time teve um crescimento interno, mas nunca um crescimento externo. Externo que eu digo de chegar competitivamente, disputar o acesso à Série A3 e enfim. Mas teve um crescimento interno, vendeu alguns jogadores, emprestou alguns jogadores, enfim, coisa que não tinha antes. E recentemente ele saiu, então, curiosamente e coincidentemente, o Guarulhos passou novamente a ser o Guarulhos daquele tempo que eu comecei, né? Então, enfim, resumindo o futebol guarulhense, as minhas coberturas, e principalmente em relação ao Flamengo, cara, nós éramos felizes e não sabíamos. Conheci o Flamengo na Série A2 e vejo hoje as duas equipes da cidade amargando aí a última divisão, a quarta divisão do Estadual Paulista. De certa forma triste, lamentável, mas assim, eu digo que esse tempo foi muito importante para que eu começasse aqui, para que eu aprendesse aqui em Guarulhos e pudesse hoje galgar outros caminhos, trabalhando mais por São Paulo e cobrindo outras equipes de outras cidades, enfim, não só fazendo os trabalhos aqui em Guarulhos. E sobre a questão de estrutura do clube, a gente gostaria de saber se tem apoio da prefeitura e se você tem alguns exemplos de clubes que já tiveram um auge com esse tipo de ajuda. Em relação ao apoio da prefeitura, sem dúvida, se tivesse um apoio maior da prefeitura, sem dúvida seria uma situação diferente. A gente vê, cara, a época áurea do São Caetano, por exemplo, 2000, tinha um baita apoio da prefeitura, né? Salgueiro, né, lá em Pernambuco, um clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Pernambucano, que disputa a Copa do Brasil, tem sempre por trás a prefeitura de Salgueiro. O Salgueiro desistiu, acho que 2 vezes de disputar o Campeonato Brasileiro da Série D recentemente, porque a prefeitura destinou parte da verba para o combate à pandemia, então prejudicou o clube, né? Então a gente vê que assim, quem depende muito da prefeitura, se a prefeitura realmente investe e gosta do negócio, vai lá em cima, sobe e o céu é o limite. Agora, quando a verba é cortada e só se depende da prefeitura, o clube cai junto. Então, são 2 pesos e 2 medidas. São Caetano, por exemplo, a época de 2001, 2000, né? 2001, vice-campeão da Copa João Avelange, vice-campeão da Copa Libertadores, tinha um grande apoio da prefeitura. A própria cidade de São Bernardo mesmo já teve um grande apoio da prefeitura, né? Recentemente eu fiz o jogo do Brasileiro da Série D lá e o estádio está largado, né? Então, assim, para quem depende da prefeitura, se a prefeitura apoiar, cara, óbvio que o time vai crescer, vai evoluir, vai dar frutos, vai dar resultado. Basta querer. E para querer tem que gostar também, né? Tem que gostar. Mas digo a você, cara, até abrangendo o leque, né? Aliás, abrindo o leque de opções, não é só questão de Guarulhos essa parte de prefeitura, não. Você pega aí na última divisão, várias outras equipes desistiram da disputa por conta das prefeituras, né, que não cuidam bem dos estádios. Eu lembro de Taboão da Serra, né, uma eterna briga do clube com a prefeitura de Taboão da Serra. E olha que o Taboão sempre traz assim umas figuras emblemáticas, né, para jogar. Já jogou Túlio Maravilha, já jogou Beto Acosta, já jogou Fabrício Carvalho, já jogou André Luiz Zagueiro, quem mais? Já jogou Adriano Gabiru, já jogou Viola, acho que Dilson Capetinha também. Tem uma rapaziada boa do futebol que já jogou lá. E hoje não está nem disputando a segunda divisão. Então, cara, depender de prefeitura é muito complicado. São 2 pesos e 2 medidas. O prefeito gosta, o pessoal gosta, investe no esporte, acredita no negócio, vai correr junto para a busca de patrocinadores, é uma coisa. Se o prefeito deixa largado, não gosta, não entende, então nem adianta só depender de prefeitura, não adianta ficar só reclamando, tem que se movimentar, mover os pauzinhos e tentar alguma coisa para o clube fora de prefeitura. Então, objetivamente respondendo, se a prefeitura investisse um pouco mais, óbvio que sim, óbvio que os 2 clubes, ou o clube que recebesse um investimento forte e importante da prefeitura, sem dúvida estaria voando.
Agora, para fechar nosso programa, vamos falar sobre o futuro? Qual a perspectiva para esses dois grandes e amados clubes da nossa cidade? Sobre o futuro das duas equipes, olha, do Guarulhos não. Do Guarulhos não. Não para acesso, não para crescimento, não para estrutura. Muito difícil também para venda de jogadores. Para o Guarulhos eu não vejo um futuro promissor a curto, médio ou longo prazo, não. Um time que nunca saiu dessa divisão. E assim, uma coisa é você nunca sair da mesma divisão, mas está sempre sendo ali competitivo. Está chegando às quartas de final, está chegando à semifinal, sabe? Está tendo um time que dá trabalho, que é falado no estado inteiro, enfim, que é temido no interior, que tem respeito das outras torcidas. O Guarulhos eu não vejo isso. Então, para o Guarulhos eu não vejo um futuro promissor em nenhum dos três cenários, curto, médio e longo prazo. Pro Flamengo, cara, é que, assim, o futebol ele é um esporte injusto, né? E investimento no futebol não quer dizer acesso, não quer dizer títulos, né? Você vê aí numa grande proporção, grandes clubes com grandes investimentos, com milhões investidos, que não necessariamente ganham tudo, certo? Eu acho que o Flamengo ele não está fazendo nada diferente do que fazem outros clubes, tem parcerias aí com empresas que gerem o futebol, né? No último ano foi competitivo até ali a metade do campeonato, depois acabou pegando um Grêmio Prudente, que também é um time competitivo, forte no interior, e não conseguiu boas partidas, acabou sendo eliminado. Mas eu acho que o caminho do Flamengo, dentro de um planejamento da última divisão do Campeonato Paulista e dentro do que a maioria dos clubes dessa divisão do Campeonato Paulista fazem, é um modelo a ser seguido. É uma situação corriqueira, normal, dentro do futebol dessa divisão atualmente. A questão é que o futebol ele é injusto, né, cara? Nem sempre quando você investe tem uma garantia de retorno. Mas o time do Flamengo do ano passado foi muito competitivo. Chegou longe, né? Eu lembro que em 2017 também quase chegou. Então o Flamengo vem sempre batendo na trave, se você parar para perceber. Teve um ano só, recentemente, que o time caiu na primeira fase, 1 ou 2 anos atrás, que o time caiu na primeira fase. Foi um balde de água fria. Mas de resto, desde que o Flamengo está nessa divisão, nessa última divisão, ele vem sendo sempre competitivo, com um modelo de gestão que não é diferente da maioria dos clubes dessa divisão do Campeonato Paulista. Então, eu acho que o caminho traçado está sendo o correto. A questão é que só sobem 2, né, nessa divisão do Campeonato Paulista, e disputam aí 35, 40, 45 equipes. Então, é um campeonato difícil, é um campeonato... É uma divisão muito competitiva e só sobem 2, cara. Então, não é... O futebol é um esporte injusto e só sobem 2, o resto fica fora. Mas para o Flamengo, acho que a gente pode acreditar em uma coisa a médio ou longo prazo, porque sempre vem batendo na trave, sempre vem fazendo times competitivos. Muito obrigado pela sua participação, David, por nos contar um pouco mais sobre os clubes da cidade e seus bastidores. Infelizmente, tanto a Secretaria de Esporte de Guarulhos e tanto a de Guarulhos não quiseram conversar conosco sobre o tema. Ambos foram contactados, mas não nos responderam. Enfim, a gente está chegando ao final de mais um episódio do Comunicast, onde falamos sobre a falta de investimento da Prefeitura de Guarulhos nos clubes e como eles se encontram hoje. Gostaria de agradecer o David Xavier e o Cláudio Herrera pela atenção, e agradecer também ao Matheus, minha dupla de ataque nesse episódio, e saudar principalmente você ouvinte por mais um episódio juntos. Muito obrigado. Matheus, suas considerações finais, por favor. Muito obrigado, Gil.
Obrigado, produção, e aos nossos convidados. E para você, ouvinte, uma saudação enorme. Este episódio contou com os trabalhos técnicos e produção de Gilvan Alves, roteiro de João Victor Castilhejo, apresentação de Gilvan Alves e Matheus Aguiar.